Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, chegamos à penúltima aula da nossa disciplina. E hoje, nessa retomada desse conteúdo da disciplina de trabalho de conclusão de TCC, a gente fala um pouco das etapas básicas do pré-projeto de pesquisa de um artigo científico, parte 1. Lembrando, como sempre, toda aula eu venho falando isso para vocês, o nosso trabalho de conclusão de curso é somente a entrega do pré-projeto. Então, a gente não vai desenvolver o artigo científico. Porém, a temática da nossa aula, ela instrui o desenvolvimento do pré-projeto para o desenvolvimento do artigo, correto? Então, por isso que se chama etapas básicas, do pré-projeto de pesquisa de um artigo científico, correto? Então, a partir desse momento, eu convido a vocês para prestarem muita atenção dentro desse contexto do conteúdo que é riquíssimo na área da pesquisa, que a gente já vem tratando, desde o ano passado, na primeira etapa da nossa disciplina, e nessa retomada, nessa segunda etapa, que a gente está revisando cada aula para a entrega desse trabalho, correto? Muito bem. Para relembrar, na aula passada a gente falou da última parte, ou melhor dizendo, da segunda parte das técnicas de pesquisa, tá? Então a gente deu uma retomada no conceito de pesquisa, o que era. Falamos também, relembrando a fundamentação das técnicas de pesquisa num contexto geral, falamos da pesquisa documental indireta, que entra dentro do processo de documentos, bibliografia, bibliográfica, livros, revistas e também de fichamento em obras. E encerramos essa parte. E agora, como eu disse no início, a gente entra dentro da parte das etapas básicas do pré-projeto de pesquisa de um artigo científico, parte 1. Na próxima aula, a gente vai desenvolver a parte 2 e encerrar praticamente todo o conteúdo da nossa aula, aonde eu vou vir falando da data de entrega, do trabalho de vocês, que é o pré-projeto, correto? O que a gente vai discutir nessa aula de hoje? A fundamentação do pré-projeto de pesquisa em si, um conceito num todo, definição do tema, que entra sujeito e objeto da pesquisa, a delimitação do sujeito e o objeto da pesquisa também, a introdução do tema da pesquisa e a problematização da pesquisa, correto? Paramos por aí e na semana que vem a gente dá continuidade e encerra essa parte dessa temática e a disciplina dentro desse conteúdo, correto? Então vamos lá. No primeiro slide que a gente tem aqui, vamos relembrar um pouco o conceito das técnicas de pesquisa para dar um início nas etapas básicas do pré-projeto, correto? Então, só para a gente relembrar, está aqui na tela, se vocês estão vendo aqui, nesse conceito, o que exatamente são técnicas de pesquisa, Aqui fala, técnica de pesquisa é denominada como um conjunto de normas e processos que fundamenta a arte científica de algo a ser estudado. Na realidade, são métodos, são metodologias que são abordadas pelos autores ou pelos desenvolvedores de uma pesquisa, pelos estudiosos, correto? E que vai dar essa parte científica nesse processo a ser estudado. Em outras palavras, são métodos que apresentam a ciência como processo de investigação, então faz um processo investigatório dos quais precisam ser geridos, então tem que ter uma gestão desse conhecimento para atingir conhecimentos coordenados, organizados e seguros. Então tem que ter um processo gerencial dentro desse conhecimento, correto? Do qual tenha uma estrutura científica que aperfeiçoa todo o processo de estudo. Então, o sentido da pesquisa é desenvolver conteúdos que se tornem sim profissionais, mas que tenham um crescimento para a população num conceito da vida, da sociedade em si. Tá? Aí aqui a gente falou de dois tipos de técnica de pesquisa, a pesquisa documental direta e a pesquisa documental indireta. Primeiro, vamos abordar um pouquinho do conceito só para retomar a pesquisa direta, tá? Documentação direta. Então, o que é a documentação direta? Genericamente, falando da pesquisa documental direta, trata-se de um levantamento de dados
no próprio local onde os fenômenos ocorrem, né? Então, vamos supor, na realidade, a pesquisa bruta. É que aqueles dados, praticamente a gente costuma falar também, apesar de na pesquisa indireta também tem o processo de dados primários, mas nesse procedimento direto, de pesquisa de documentação direta, são dados brutos, são dados praticamente primários, aonde aconteceu aquele fato, aquele fenômeno. Então, para obter esses dados, né, como mencionado anteriormente nas aulas anteriores, né, faz-se o uso da pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório. Pesquisa de campo e laboratório são pesquisas que, na realidade, as pessoas que estão desenvolvendo aqueles estudos têm que se dirigir ao local e fazer aquele processo, né, investigando aqueles dados para transformar em informações. Então, há essa investigação, aonde tem que ser esses dados coordenados e geridos, certo? Como a gente disse no início. Então, a pesquisa de campo, na realidade, ela abrange bastante fatos, correto? A pesquisa de laboratório, ela não deixa de ser uma pesquisa documental direta de campo, porém ela é mais específica naquilo que está acontecendo naquele momento, correto? Então a gente discutiu isso dentro das nossas aulas, né, de técnicas de pesquisa. Já a parte 2 aí da pesquisa de documentação ou documental também indireta, ela trata-se de um levantamento a partir de fontes de dados coletados por terceiros. Então tem que ter a coleta de dados, mas essa fonte é por terceiros, né? Podendo o material da pesquisa já estar elaborado ou não. Então, ou seja, normalmente quando se faz uma pesquisa de documentação indireta, existe já uma pesquisa pronta, correto? Aonde eu vou em obras literárias, revistas, artigos e busco informações para desenvolver uma nova pesquisa para aperfeiçoar essa que já está pronta. Claro que pode acontecer também, como disse ali no conceito, a pesquisa pode estar elaborada ou não. Então eu posso desenvolver uma pesquisa, mesmo com dados aí que a gente chama aí da parte de indireta, correto? Mas de uma forma que não existe algo desenvolvido. Mas eu vou atrás de documentos, né, que já estão escritos por terceiros para fazer essa pesquisa, esse estudo. Tá? Sendo assim, pode-se mencionar a pesquisa documental de fontes primárias, nesse caso dentro da parte indireta, correto? A pesquisa bibliográfica, né, são as fontes secundárias, certo? E a pesquisa de fichamento em obras. O que é essa pesquisa de fichamento em obras? São pesquisas que já estão prontos ali estudos e o desenvolvedor daquela pesquisa ou a equipe que está desenvolvendo aquela pesquisa pega essas obras ou documentos e vai fichando para fazer um resumo daquilo e tornar num estudo, correto? Então, só para a gente finalizar esse assunto da técnica de pesquisa, dando essa retomada, a gente falou bastante sobre esse processo de como é a técnica para se desenvolver a pesquisa, ou as técnicas dentro da pesquisa documental direta, de documentação direta e dentro da documentação indireta, correto? E aí, feito isso, começa o desenvolvimento das etapas do pré-projeto de pesquisa, que aí a gente vem com a fundamentação do conceito do que é o pré-projeto, né? Como a gente já falou, na primeira etapa da nossa disciplina, que foi no ano passado, a gente falou bastante sobre essas etapas. E agora eu retomo com vocês também. Então, dentro desse conceito que está aqui na tela, pessoal, observem aqui na tela, e vocês têm aí dentro do ambiente virtual, o que fala? De forma genérica, o significado de pré-projeto de pesquisa é um planejamento da pesquisa que será realizada, sendo um roteiro para executar um estudo científico. Então, o pré-projeto nada mais é do que o início do processo de pesquisa. Eu já defini lá todo o processo dos critérios para desenvolver uma pesquisa, já entendi todo o conceito relacionado à pesquisa, sei das técnicas de pesquisa e aí agora eu monto um planejamento para desenvolver
um estudo, né? É um roteiro, que é isso que vocês vão entregar. Em outras palavras, o pré-projeto de pesquisa, por ser tido como um planejamento, pode ser reconhecido como um instrumento técnico que conduz a ações, ou seja, quanto mais elaborado o pré-projeto de pesquisa, mais chances, né, mais chances de desenvolvimento de um trabalho eficaz. Entendeu? Então, quanto mais eficiente esse processo de planejamento, desse roteiro para desenvolvimento da pesquisa, o resultado vai ser mais relevante no desenvolvimento desse processo. Coerente, que contribua efetivamente com a produção e agregação do conhecimento. Entendeu? Então, além de eficaz, trazer um resultado relevante, ele traz uma coerência, né? Dentro desse processo de agregar mais conhecimento, ou seja, aperfeiçoar aquilo que já existia. E isso vai desenvolver quem? Os pesquisadores e as pessoas que fazem parte de uma sociedade, e também as profissões, do caso que a gente está falando de estética, né? Estudos na área de estética aperfeiçoa, valoriza mais a profissão ou a área de estética, né? Isso que é o interessante, porque o ser humano é capaz de descobrir e aperfeiçoar esse processo a cada dia. Mas isso tem que ser desenvolvido e estimulado, como eu tratei, né, desde o início da nossa disciplina, falando que, infelizmente, no nosso país não se estimula o processo de pesquisar, né? Porque nem todo mundo nasce com características para ser um pesquisador, mas todos têm potencial e podem desenvolver essas características ao longo da sua vida. Para isso tem que ser estimulado, e é isso que eu quero. A gente só vai entregar o pré-projeto de pesquisa, né, como trabalho de conclusão de curso, mas o que eu quero? Eu quero que vocês continuem, sim, estudando nas áreas da estética, como muitas alunas relataram para mim, que estética é a vida, né? Ela entende como desenvolvimento da vida. Isso é muito bonito, quando uma pessoa que está estudando e está se tornando um profissional dentro da área, e ela relata que para ela é a vida dela, poxa, quer dizer que ela está comprometida a sempre estar conhecendo mais daquilo que ela escolheu, daquela área, né? E isso vai aperfeiçoar tanto a área profissional como a parte pessoal. E é isso que a pesquisa trata, né? A gente vem batendo nessa tecla, vem falando, né, que a cada dia, cada aula é uma pecinha de um quebra-cabeça que a gente vai montando dentro de um espiral chamado de conhecimento, pessoal, científico, na realidade, certo? E aí, resumindo, né, para encerrar esse primeiro conceito aí do pré-projeto. O pré-projeto é uma visão antecipada da pesquisa e representa um planejamento dos passos que serão efetuados até a conclusão do próprio projeto de pesquisa. Olha que interessante, né? Antecipação é eu pensar antecipado, né, para desenvolver algo que seja relevante, né? Estudos, é pesquisa, pessoal. Então, o pré-projeto ele é de extrema importância para se fazer uma pesquisa. Sem um pré-projeto, né, dificilmente é executado uma pesquisa de forma eficaz. Então, o pré-projeto ele é o início, ele é a base, ele é o fundamento, correto? Aqui, pessoal, então, dentro dessa parte do pré-projeto, né, para construir um pré-projeto, existe alguns, como que eu posso falar, tópicos, correto? Que formam todo esse contexto. Primeiro que a gente trata aqui é a definição do tema, que dentro desse contexto, dessa temática e desse subtema, está o sujeito e o objeto da pesquisa. Primeiro, o que é o sujeito? Acompanha na tela aqui que a gente tem bem explicado aqui de uma forma resumida, mas bem coerente, certo? Sujeito, trata-se do universo de referência da pesquisa. Universo, o que eu vou estudar? Sendo o início da definição do tema, então ali já começa a se decidir o tema que vai ser estudado, no qual possibilita a busca de fontes pertinentes ao tema, ou seja, materiais bibliográficos, que a gente viu lá nas técnicas de pesquisa,
né? Como que eu vou fazer essa pesquisa? Eu vou buscar revista, obras que já estão publicadas, que serão utilizadas para o desenvolvimento de todo o trabalho científico. Então, é por meio do início do sujeito que inicia o tema, que começa a observar qual é o processo de técnica de pesquisa que eu vou fazer no meu pré-projeto. Observação, olha aqui. No que tange à afinidade, gosto ou interesse pessoal pelo tema do pré-projeto, permite a verificação da proximidade entre o autor e sua obra, a pesquisa. Entendeu? Então, ou seja, o que fala? Lembra que a gente discutiu lá nas primeiras aulas, falando que o tema tem que ser, ter veracidade, autêntico, tem que ser uma ideia? É isso. Mas para ter esse processo e se desenvolver essa temática em cima desse sujeito que a gente está falando aqui, tem que ter o quê? Afinidade, gostar daquilo que está estudando. Por isso que eu sempre extinguei vocês, dentro da área de vocês de estética, a escolher uma área em específico, porque vocês tiveram ao longo do curso, e eu tenho certeza, né, vocês já relataram isso para mim, muitos de vocês, que vocês já trabalham dentro da área voltada para a estética. Isso é muito importante. Por quê? Porque vocês já têm uma experiência que, com o conhecimento que vocês, né, desenvolveram ao longo do curso, que é o científico, vai um complementar o outro e formar esse sujeito dessa pesquisa. Por quê? Porque vocês vão ter afinidade naquilo que vocês querem estudar. Correto? Então, inicia a temática a partir do sujeito e é complementado por meio do objeto, que está aqui embaixo, nessa parte B aqui do nosso slide. Ou seja, trata-se do quê? Da especificidade do tema da pesquisa, ou seja, o tema e sua particularidade. Então, com o sujeito eu vejo o universo, qual é o assunto que eu quero, e aí com o objeto eu complemento esse processo e defino a temática, o tema, a particularidade, sendo definido pelas características próprias do trabalho. A definição do objeto caracteriza a pesquisa. Então ali eu já estou complementando a minha temática para se desenvolver a pesquisa. Observação, olha na parte de baixo aqui, ó, tá? O objeto é parte integrante do sujeito, então ele complementa e está ao seu lado com uma complementação, ó lá, para o tema que será discutido ao longo da pesquisa. Olha como é importante o desenvolvimento da construção desse pré-projeto para se desenvolver um estudo, pessoal. Então, como no conceito fala, é um planejamento que tem que ser coordenado, organizado, que traga um resultado eficiente. Mas eu só consigo desenvolver isso se eu seguir os tópicos que construa ou constroem esse pré-projeto, que aí entra o sujeito e objeto, certo? Feito isso, pessoal, sei o que é o sujeito, sei o que é o objeto, o que eu vou estudar e definir o processo de temática, eu venho e finalizo o meu tema. Então, eu tenho que fazer uma delimitação do sujeito e objeto do tema da pesquisa. O que significa isso? Selecionar aspectos de um tema, limitando a escolha a um dos aspectos, isto é, para que o assunto seja tratado com a suficiente profundidade. Então, eu não posso falar assim, ó, vou estudar estética. Correto? Vamos supor, do tema meu, estética. Pera aí. Esse é o meu sujeito e objeto. Não. O assunto, o sujeito pode ser, ó, quero estudar algo na área de estética, mas eu tenho que complementar com o meu objeto para se tornar um pouco específico e delimitar esse processo. Certo? Por quê? Porque estética é um campo, é uma área que tem vários assuntos. Então eu tenho que definir algo de forma mais específica para poder estudar. É aonde eu junto o sujeito, o objeto e delimito isso. Correto? Sendo assim, olha na tela aqui. Delimitar o sujeito e objeto do tema da pesquisa significa dar limites. Ou seja, eu afunilo um assunto que eu quero estudar. A abrangência, a profundidade e a extensão do assunto estudado. Com outras palavras, delimitação do tema da pesquisa é a especificação ou recorte de que aspecto do tema será discutido, tendo ainda uma abordagem genérica, ou seja, simples, objetiva e coerente e significativa. Então tem que ser um processo objetivo que dá sentido ao estudo que você vai desenvolver.
Entendeu? E esse estudo que será desenvolvido, pessoal, ele tem que dar sentido para as pessoas que vão se utilizar daquele estudo, os próprios pesquisadores e a sociedade em si. Porque senão fica um negócio incoerente. E existem milhões de estudos que são incoerentes. Por quê? Porque abrange muitas coisas e não é delimitado o sujeito e objeto, a temática fica muito aberta. Então a gente tem que ter uma noção disso. Observação, né? Acompanha aí. Definir com precisão a extensão no trabalho dá a possibilidade de planejar melhor seus capítulos, ou seja, se a gente fosse fazer uma monografia ou até mesmo um artigo que envolvesse mais subtemas, capítulos, então quando é feito esse processo de delimitação, eu consigo planejar melhor o que vai ser tratado na pesquisa, quais são os capítulos, né? Quais são os subtemas que eu vou tratar na pesquisa. Claro que o que a gente está falando é da construção do pré-projeto. Então, vocês não vão desenvolver a pesquisa como eu falei para vocês, né? A não ser que daqui a um tempo, se vocês forem fazer outro curso, vocês podem aproveitar esse pré-projeto para desenvolver uma pesquisa. Fato, correto? Mas nesse momento a gente está falando só da construção. Mas o que é importante? A gente entender que essa delimitação, a definição do sujeito e objeto e a delimitação desse processo como um todo, ele faz com que se torne melhor planejado, né, o desenvolvimento da pesquisa. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela vai tendo sentido. Correto? E aí a gente observa lá, ó, bem como o direcionamento da revisão literária, que é quando eu busco em fontes bibliográficas, metodologia, as técnicas que eu vou utilizar, o procedimento de discussão e resultados e a conclusão da pesquisa. Então é a pesquisa como um todo, eu consigo gerenciar esse processo, como a gente falou no início, tá? Entende então que quanto mais delimitado for o assunto, maior é a possibilidade de aprofundar a abordagem do próprio assunto discutido ao longo da pesquisa. Então, quanto mais fizer sentido, né, o sujeito e o objeto bem definidinho ali, delimitado, melhor será a pesquisa. Entendeu? Olha a importância desse início. Feito isso, então a gente tem lá sujeito, objeto e o recorte temático, que é a delimitação. Então, aqui nessa figura, entenda só, o que é o sujeito? Assunto ou fenômeno social, né, e ou comunicação a ser analisado. Forma mais ampla que estuda, então é o assunto como um todo. O objeto. A pesquisa deve conter um objeto empírico, que é baseado numa experiência, ou seja, algum fato real do mundo no qual o tema pode ser aplicado, estudado e problematizado. Então existe um fenômeno, uma situação que envolve uma problemática, né, baseado em algo de uma experiência, correto? E que vai ser estudado, aperfeiçoado por quê? Pela área científica. Então o sujeito e o objeto. E o recorte desse processo, que é a delimitação, a gente chama lá, tema contém inúmeras possibilidades a se estudar, o recorte temático é uma destas, ou seja, é uma pequena parte a ser analisada dentro de um aspecto do tema nesta pesquisa. Então existe o assunto, a gente, né, complementa com o sujeito e o objeto, ou seja, o assunto num todo é o sujeito, a complementação um pouco mais específica dentro do objeto e a gente dá um recorte para dar sentido nesse desenvolvimento do trabalho. É assim que a gente monta ou inicia o processo de planejar uma pesquisa. Tá, definir o tema dentro desse processo, sujeito, objeto, delimitei. Legal. Eu venho para a introdução do tema da pesquisa. O que é a introdução? Olha o conceito que é extremamente simples e objetivo. É a contextualização do tema da pesquisa, ou seja, é a introdução que o educando, no caso o pesquisador, deverá explicar o assunto que deseja desenvolver. Então é a introdução ali, correto? Que vai dizer ou vai dar o entendimento daquilo que você está a ponto para desenvolver. Então dentro desse processo de introdução tem lá desenvolver genericamente o tema, anunciar a ideia básica que tem que ter veracidade, ser autêntica, tá? Delimitar o foco da pesquisa, né? Olha, eu fiz o recorte naquela área
né, ou sub-área da estética que eu quero estudar. Situar o tema dentro de um contexto real da área do trabalho, então tem que ter um contexto de uma realidade, correto? Descrever as motivações que levaram à escolha do tema e definir o objeto de análise. Observação. A introdução é a explicação do que é o tema, sendo o que será estudado. Olha que interessante. Então a introdução, ela contextualiza aquela temática que foi escolhida pelo pesquisador ou pelos pesquisadores. Certo? Feito. Dentro desse processo tenho lá sujeito, objeto, delimitação, aí vem a introdução, contextualizei, aí eu tenho que ter uma situação-problema, que envolve o quê? Todo o campo do meu estudo. Olha só que fala Lacatos e Marconi, que são dois autores que escrevem dentro dessa área, tá? O problema é uma dificuldade teórica ou prática no conhecimento de alguma coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução. Então, esses dois autores, dentro desse processo metodológico de pesquisa, eles falam que o problema ele vem ou da parte teórica ou de algo prático, só que o intuito, ele tem que ser criada uma alternativa para solucionar esse problema. E só a pesquisa vai dar esse sentido. Então, problematizar é questionar, isto é, explicar o porquê o tema precisa ser pesquisado. Existe uma situação problemática que dá sentido ao desenvolver uma pesquisa. Esse é o meu problema. A situação-problema que gerou o tema se origina da construção de uma pergunta. Então tem que ser uma pergunta, um questionamento, né? Redigida de forma interrogativa, clara, precisa e objetiva, do qual norteará lá todo o processo da pesquisa. Então, é a partir do momento, claro, que segue essa sequência, sujeito, objeto, a temática, a delimitação, a introdução, que é a contextualização, e aí eu venho com a problemática, para dar sentido na pesquisa. Vale lembrar que a formulação do problema, ao longo da pesquisa, poderá sofrer modificações, se necessário. Claro, se a gente fosse desenvolver uma pesquisa, fazendo um artigo ali, conforme você vai estudando, você pode sim subir lá em cima e mudar o seu problema conforme vai tomando corpo a sua pesquisa. Não será o caso do nosso trabalho. Por quê? Porque vocês vão desenvolver um problema dentro do pré-projeto, que é o que eu estou passando para vocês, que é o trabalho nosso, tá? Entende-se então que a progressão da pesquisa é a fase em que o tema é questionado pelo pesquisador. Sim, vai ter questões que geram dúvidas, que vão ter que criar alternativas para solucionar, né, ou sanar essas dúvidas, por meio de uma reflexão aprofundada. Então, você escolher um assunto, uma temática, desenvolver uma temática sobre aquele assunto voltado para a estética, e com isso já gera questões para serem desenvolvidas. Isso fica rico, né, o trabalho. Vai dando sentido a cada dia. E aí, pessoal, eu termino a aula de hoje, né? A gente falou bastante aí dessa parte, né? Retomamos lá, bem basicamente, as técnicas de pesquisa, falamos um pouco da parte 1, parte 2 da pesquisa, falamos também da parte do sujeito, né? Que envolve todo esse processo, e agora a gente deixa aqui a questão, né? Dando a continuidade na proposta da formação da ideia do projeto de TCC, conforme o que foi estudado, cite 3 assuntos que são mais discutidos na área de estética, no qual pode virar, né, um pré-projeto de pesquisa, entendeu? Um tema de um pré-projeto de pesquisa. Então vocês têm essa liberdade de citar aí nessa questão que eu deixo lá no ambiente virtual para vocês responderem, né, com um prazo aí de 1 semana, correto? Lembrando, né, que a gente está aí na nossa penúltima aula, né? Falando aí das etapas básicas do pré-projeto, parte 1. Na próxima semana a gente vem com a segunda parte dessa temática, né? E que aí eu vou falar um pouco mais dessa fundamentação do pré-projeto. Eu retomo um conceito para dar continuidade. Aí, como a gente parou na problematização, a gente vai falar das hipóteses da pesquisa, o objetivo da pesquisa, né, que aí é geral, específico, a justificativa da pesquisa, né, o material e método da metodologia. Eu
Eu vou também dar um exemplo, né, e citar, porque vocês vão ter que colocar isso no pré-projeto de vocês, a parte de referencial teórico, o cronograma da pesquisa que não será exigido no pré-projeto, mas eu vou falar porque faz parte, e as referências bibliográficas que vocês vão ter que citar conforme a citação no referencial teórico. Entendeu? Então, é necessário não só assistir essa aula que eu estou falando aqui, mas todas as outras, correto? Que uma complementa a outra e na próxima semana, para finalizar esse processo, e aí eu acredito que vocês já estão desenvolvendo, né, a temática, toda essa parte do pré-projeto de pesquisa. Desculpe, pessoal, a gente finaliza, certo? Muito bem, então. Deixo aqui a minha reflexão da semana para vocês, né? A ideia de futuro só é entendida quando se tem foco. No entanto, para se adquirir foco, é preciso entender que o conhecimento deve ser transformado em sabedoria, correto? O pré-projeto de pesquisa, né, desenvolvendo toda essa temática, a gente busca um foco para desenvolver a área profissional de vocês num todo e esse crescimento pessoal, correto? Obrigado pela aula, né? Peço perdão aí nessa última fala aqui que deu uma sujadinha na minha garganta aqui, mas enfim, isso acontece, tá? Espero que eu tenha agregado conhecimento não nessa aula, mas em todas as outras aulas e vamos dar continuidade. Na próxima semana eu já venho com a última parte, como eu disse, e já venho com as datas para vocês desenvolverem e entregar o nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, reflita nessa frase que eu dei aqui para vocês, correto? E vamos lá, porque o conhecimento ele é transformador e ele é o único que pode, né, tirando Deus na realidade, mas conforme falando cientificamente, ele pode fazer com que o ser humano seja melhor a cada dia. E eu espero que é com essas aulas que a gente possa sim ser melhor a cada dia na nossa área profissional e também transparecendo para a área pessoal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Valeu!